dia a todo mundo que nos acompanha. Falo diretamente do estúdio Jovem Pan Blindex para trazer realmente as últimas situações sobre isso. O impasse envolvendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, e o clã Bolsonaro acionou até mesmo o grupo militar que atua no governo. Ficou claro que os generais estão incomodados com a maneira com que Jair Bolsonaro está tratando a situação, uma vez que Bebiano é seu braço direito, abandonou tudo durante o ano de 2017 e 2018 para se dedicar desde que se aventou a primeira vez a possibilidade de uma candidatura presidencial. O assunto chegou até mesmo ao Legislativo. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou Jair Bolsonaro para exatamente comandar a solução para a crise instaurada sem misturar a família com toda essa situação. Com a acusação de Carlos Bolsonaro sobre Bebiano mentir, retuitada pelo próprio Jair Bolsonaro, a sensação é de que os desejos da família estão mais latentes do que a própria pauta que o país precisa para desenvolver, o que envolve, por exemplo, a reforma da Previdência. Em entrevista à TV Record, assim que teve alta médica aqui do Hospital Albert Einstein em São Paulo, o presidente disse que as questões dos laranjas do PSL, como se chama esse caso que está sendo divulgado em todo o Brasil, fossem investigadas pela Polícia Federal. Isso foi confirmado, inclusive, pelo próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, mesmo sem definir como isso vai ser feito. Se o senhor presidente Jair Bolsonaro proferiu uma determinação, a determinação está sendo cumprida. Então, os fatos vão ser apurados e eventuais responsabilidades, após as investigações, vão ser definidas. Nós sabemos que família é família, mas a interferência dos filhos na gestão do pai, Bolsonaro, é tida como preocupante para resolver os problemas do Brasil. E para demitir o ministro, abre-se uma questão muito importante. Seria um ponto de fraqueza num governo que tem praticamente 1 mês e meio de atuação. Nesse caso específico, o ministro Bebiano deixou claro, garantiu que não sairá pela porta dos fundos do Planalto e não vai pedir demissão. Quer falar com Jair Bolsonaro. Ontem à noite divulgou nota de esclarecimento dizendo que não escolheu as candidatas que estão sob suspeita, afirmando que essas decisões são estritamente dos diretórios estaduais e ele havia assumido a presidência do PSL tratando na executiva nacional das questões de candidaturas do próprio presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, segundo ele, teve as contas elogiadas pelo próprio Tribunal Eleitoral. A situação parece que ainda está longe de uma definição, mas com o alinhamento do presidente em relação à idade mínima sobre a reforma da Previdência, acaba ganhando um tempo extra para Jair Bolsonaro poder tirar o nariz da água, respirar e definir se vai governar o Brasil ou o próprio Twitter. Até já, Fernando. Professor Vila. É engraçado. Que coisa, né? Agora, a questão que se coloca de forma muito breve é que isso é um caso único na história da República Brasileira. Nunca, desde 15 de novembro de 1889, nunca ocorreu um fato como esse, de filhos de um presidente da República ter interferência no cotidiano do governo. Isso nunca ocorreu, né? Eu citei ontem o exemplo de um sobrinho do Deodoro que falsificou a ata do governo provisório, Fonseca Hermes. Citei que é um caso muito pontual na época do encilhamento, 1891. Citei 1890-91. Citei o caso do Getúlio, o caso do Lutero Vargas, era uma questão pontual, né? Lembrei do irmão do Beijo, Benjamin Vargas, o episódio de 45. Lembrei o caso quando o Geisel falou: irmão meu não será meu ministro do Exército, aqui na República Bananeira, em 1974, né? E lembrei o episódio que envolveu um irmão do presidente da República em 1992, mas que não fazia parte do governo, né? Pedro Collor e tal. Portanto, esse é um caso único, intolerável e inaceitável. Os 3 filhos não estão ministros, não têm cargos no governo. Então, o Flávio, percebo que o Flávio Bolsonaro saiu do noticiário, né? Ninguém mais fala de Fabrício Queiroz. Não adianta, vai ter de falar do Fabrício Queiroz e dos saques e daqueles funcionários que faziam a partilha do que recebiam como assessores do então deputado estadual na LERJ do Rio de Janeiro. Não adianta querer fugir do problema, vai aparecer, né? Então o Flávio, que agora está quietinho lá no Senado, o Eduardo Bolsonaro, que não conhece o estado de São Paulo, mas é deputado federal, se colocar um mapa do estado de São Paulo para ele identifica onde é Bauru, Rio Preto, Ribeirão, São Paulo, e que quer ser ministro das Relações Exteriores, informal, quer ser o Marco Aurélio Garcia do atual governo, como o PT,
né? Só que ele é o Gugu Dadá. Se pegar um planisfério para ele falar, garoto, usando a linguagem do pai, garoto, identifique aqui a Europa, ele coloca o dedo na África, né? Ele não tem condições, e agora é pau mandado de um americano chamado Steve Bannon, um sujeito que está à direita do Gengis Khan, de extrema direita, e que criou um movimento que ele vai ser o representante da América do Sul. Nem o Trump aguentou esse Bannon, nem o Trump aguentou. Deu um pé no fundilho do cara, falou não quer. Então esse é o Eduardo. E o Carlos, que tuita em nome próprio, em nome do pai, porque ele tuita em nome do pai se autoelogiando. E ele sabe disso, não adianta. Se você não queira dar de pitbull, eu não tenho medo nenhum. Vem aqui conversar, Carlos. Você é vereador, você não é presidente do Brasil, cara. E o Brasil precisa de tranquilidade. Não precisa de um doido como você. Volte pro Rio.